Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma aula bem diferente das que eu costumo trazer aqui para o canal. Nós vamos fazer um brinco de crochê, gente. Vocês vão ver como é fácil fazer esse brinco e como ele fica lindo. Eu usei poucos materiais, então dá para fazer muitos e vender bastante, ou você pode presentear quem você ama. Então, agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar para fazer esse brinco de crochê. A linha que eu vou usar vai ser a linha Cleia, nessa cor mostarda e na cor terra. Eu não tenho a numeração das linhas aqui, mas se eu encontrar, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas você pode adaptar para a cor que você quiser, tá? Fica da sua escolha. Vou usar também a agulha 1 milímetro, precisa ser fininha por causa da espessura do fio. Vou usar a tesoura. Vou usar essa base para brinco, que chama base para brinco anzol. Você encontra em armarinhos que vendem produtos para artesanato. Vou usar também essa manta de strass. Na verdade, eu vou usar só uma pedrinha, mas você pode adaptar para uma miçanga ou uma pérola, caso você não tenha essa manta de strass. Vou usar também, que não está aqui, o alicate, e vou usar essa cola de silicone para colar a pedrinha de strass no brinco. E vou usar, gente, um material que nós usamos muito no amigurumi. Vou usar, então, gente, essas travas para olhinho de amigurumi. Vai ser a base do nosso brinco de crochê. Aqui estão os olhinhos. Eu não vou usar os olhinhos, vou usar apenas as travas. E para você ter uma noção do tamanho da trava, esses olhinhos aqui é o tamanho 9, tá? Então, gente, eu espero muito que vocês gostem dessa aula e vamos agora começar os nossos brincos de crochê. Vamos começar então, gente, o nosso brinco de crochê. Essa parte plana da trava, ela tem que estar assim para cima. Eu vou começar com o fio mostarda e vou passar a agulha dessa forma e vou trazer o fio aqui para cima para fazer um nó nesse fio. Então, traz o fio aqui para cima, deixa um pedaço maior aqui nessa ponta para a gente fazer o arremate depois desse fio. E agora a gente vai dar 2 nós aqui nesse fio. Então, ficou assim. Nós vamos agora fazer pontos dentro dessa trava. Então, passa aqui dentro, laça o fio, traz ele aqui para fora, deixa ele nessa altura, passando um pouco da trava e faz um ponto. Esse ponto é só para segurar o fio aqui. Vamos agora começar a fazer pontos baixos. Então, passa aqui dentro, laça o fio, puxa ele e faz um ponto baixo. Passa dentro da trava novamente, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo. Cuidado para não ficar muito apertado. Vamos novamente, passa dentro da trava, laça o fio, deixa o fio mais alto e laça e faz o ponto baixo. Então, já fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Nós vamos seguir fazendo dessa forma até completar toda essa trava, até cobrir toda essa trava, por toda a volta. Vai ser um total de 14 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Estou chegando aqui no final, vou fazer 13. E 14 pontos. Então, cobriu toda essa parte da trava. Para finalizar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez no início. Faz um ponto baixíssimo, corta o fio, deixa um pedaço para fazer o arremate, faz uma correntinha e puxa esse fio para formar um nó. Então, com a nossa base pronta do brinco, nós vamos seguir fazendo agora o restante. Eu vou usar a outra cor que eu escolhi, que é a cor terra, e vou fazer o seguinte, vou fazer um nó para iniciar o trabalho,
Vou passar a agulha em alguma laçadinha, pode ser qualquer uma, aqui dessa base. Vou laçar esse nó que eu fiz e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nós vamos agora trabalhar ponto alto duplo. Nós vamos fazer 5 pontos altos duplos nesse mesmo ponto da base. Então, laça na agulha 2 vezes, coloca no mesmo ponto da base, tira 2 laçadas, tira 2 e tira mais 2 laçadas, formando um ponto alto duplo. Nós vamos fazer até ficar com 5 pontos altos duplos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos alto duplo. Para finalizar, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, 3 não, 4 correntinhas, e finaliza com um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base, que a gente fez todos os outros pontos. Então, assim formou a primeira pétala. Nós vamos para o próximo ponto da base, cuidado para você não pular, e faz um ponto baixíssimo. Vai para o outro ponto da base e faz outro ponto baixíssimo. E sobe 4 correntinhas e repete o mesmo processo que a gente fez na pétala anterior. Faz 5 pontos alto duplo. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos duplos. Para finalizar, faz 1, 2, 3, 4 correntinhas e faz um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Caminha com ponto baixíssimo, então no próximo faz um ponto baixíssimo e no próximo faz outro ponto baixíssimo. Então, nós vamos seguir, gente, fazendo dessa mesma forma por toda a volta dessa base. Vai ficar com um total de 7 pétalas. O processo é o mesmo que eu fiz nessas 2 pétalas. Só seguir fazendo da mesma forma. Estou terminando a última pétala, já fiz as 4 correntinhas. Vou prender no mesmo ponto da base, que eu subi os pontos dessa última pétala. Prendo com um ponto baixíssimo, sobrou um ponto da base, que é o próximo ponto. Deixa eu puxar meu fio, porque desfiou. Então, nesse último ponto da base, eu faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixíssimo também nesse ponto que iniciamos a primeira pétala. Nesse mesmo ponto da base da primeira pétala, faz um ponto baixíssimo. Corta o fio. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Então, nossas pétalas estão finalizadas. Depois a gente acerta elas, mas agora vamos esconder esses fios. E aí, a melhor forma, gente, que eu acho, é com a agulha de costura. Pega a agulha de costura, passa o fio, e aí a gente vai passar aqui atrás, olha, das pétalas. Passa entre os pontos.
vai passando atrás das pétalas. Pode acontecer de agarrar, e aí usa o alicate pra tirar. Eita, que a bagunça aqui tá boa. E aí corta. Então eu vou fazendo assim com todos esses fios, tá? Passando com a agulha de costura. E agora esse fio aqui, que é o mostarda, eu passo na parte que tá com o fio mostarda, tá? Pra não ficar aparecendo em cima do outro fio. Vou mostrar pra vocês. Agora eu passo aqui, olha, nessa parte que tá com o fio mostarda. Vou passando aqui em volta e aí corto o restante. Depois de terminar de arrematar os fios, a gente vai agora colocar o strass aqui no meio. E depois, gente, vocês acertam as pétalas, tá? Para elas ficarem certinho, eu ainda vou passar uma cola aqui, vou mostrar para vocês ainda. Primeiro vamos colocar o strass, já fiz a outra flor, então elas ficaram assim. E aí, para colar o strass, eu vou cortar, isso aqui é uma manta de strass, então eu vou cortar 2 pedrinhas. Vou tirar um pouco esse plástico que tem aqui nela. E aí, para colar, eu vou usar cola de silicone. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, bem no meio dessa trava. E colo o strass bem aqui no meio. Vai dar certinho aqui, olha. Pode arrumar ele com a ajuda da agulha de crochê mesmo, você consegue arrumar ele, ó. Olha que lindo que fica. E aí, faço a mesma coisa aqui no outro. E agora, gente, com o strass colado, eu quero endurecer essa peça que eu acabei de fazer. Porque o crochê ele fica enrolando, como vocês podem ver. E aí não vai ficar legal, né, na hora que for colocar lá na orelha. Mas aí também não gosto de passar cola aqui na parte da frente, porque ele tira a cor um pouco do fio, deixa com um aspecto plastificado, fica diferente do que se for só o fio assim, e aí eu não gosto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu separei essa tampa aqui, só pra isso, eu vou colocar assim, a parte de trás pra cima, então, acerta todas as pétalas, abre bem elas, dessa forma aqui, deixa elas bem abertas, e aí coloca, deixa eu virar aqui, coloca assim, bem esticada aqui em cima de uma tampa, em cima de um plástico que você tem aí, para não sujar a mesa, o local que você tá fazendo. Então, estica bem todas as pétalas e coloca a parte da frente para baixo. E já tem, gente, no mercado aí, resina para endurecer o crochê, tá? Mas eu não encontrei para comprar, então eu vou usar o que eu tenho aqui, porque eu preciso ensinar para vocês.
Então, eu vou usar a cola de papel mesmo, cola que a criança usa na escola. Vou usar para vocês verem que dá para endurecer também. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui atrás das pétalas. Por isso que eu ainda não coloquei a base do brinco, aquele anzol, para eu passar essa cola aqui, para que esse brinco ele fique mais durinho. Só que eu vou passar na parte de trás, para não mudar o crochê. Porque quando a gente passa essa cola, ele dá uma alterada no crochê. Dá uma alterada no fio. E aí, gente, eu vou passar com o dedo mesmo. Se vocês tiverem pincel, pode estar passando com pincel. Então, eu vou espalhando essa cola aqui e mantendo a pétala reta. Porque quando secar, ela vai ficar na posição que ela tiver. Então, vou fazendo assim em cada pétala. E aí, depois eu coloco para secar. Você também pode usar o secador. Porque aí vai ser mais rápido para secar. Então, espalha bem todas as pétalas. Sujou aqui, cuidado para a parte da frente não sujar. Então, espalha bem toda essa cola e deixa secar. Quando secar, eu vou voltar com vocês aqui para colocar o anzol nessa flor. Olha, gente, como que ficaram os brincos. Já secou a cola que eu passei aqui atrás. E olha, já ficou durinho. O crochê, ele já não ficou mais enrolando como ele tava. E assim, mantém a cor do fio aqui na parte da frente, mantém o aspecto dos pontos, porque quando a gente passa a cola, ele modifica um pouco, como eu falei pra vocês, tá? Então, por isso que eu passo somente aqui atrás. E aí, se você estiver fazendo pra vender, eu oriento você usar uma cola mesmo específica pra isso, como o endurecedor que já tem aí em armarinhos, tá bom? Aqui, como eu fiz para demonstrar para vocês, eu usei a cola de papel mesmo. Mas olha como que ficou lindo e dá para você fazer bastante, gente. Vocês podem fazer em grande produção, produz tudo primeiro e depois passa a cola em todos os brincos na parte de trás e deixa secar. Agora, depois de fazer todo esse processo, a gente vai colocar a base do brinco, que é esse anzol aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa parte aqui com um alicate. Vou passar a agulha no meio de uma pétala, no ponto da base, para colocar esse anzol aqui na flor. Saiu a miçanga que tem aqui. Aí, você vê a posição para colocar, olha, o brinco ele tem que estar com essa parte aqui pra frente, então você coloca o anzol assim. Muito fácil de fazer, agora é só fechar com o alicate. Vou fazer aqui com o outro também. E prontinho, nossos brincos estão prontos. Eu cortei um papel que eu tinha aqui, é um papel bem durinho, de uma caixinha. Mas tem papéis assim também que você compra para colocar brincos. Vou colocar aqui para vocês verem como é que ficou. E olha como que ficou lindo, gente. O nosso brinco de crochê dá para você fazer bastante, muito rápido de fazer e lucrar um dinheiro com esses brincos de crochê. Porque é uma produção bem rápida de fazer e dá para você vender aí por um preço bacana e tirar um lucro bem bom
com esses brincos de crochê. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta também para eu saber. Deixem nos comentários se vocês gostam de aulas assim mais rápidas de crochê, com peças e acessórios que dê para você fazer que sejam mais rápidos e fáceis de fazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.